Povo de Deus, boa noite. Estou aqui mais uma vez na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Estou aqui na presença do Majestade, Senhor Deus, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos encha de unção, de poder, de grandeza, de paz e de alegria. Esse Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus altíssimo. O Espírito de Deus, que Ele nos ajude, nos ensine a andar no caminho da verdade, da vareda da vida, da sabedoria. Esse Deus que nós tanto amamos, tanto queremos. Hoje é domingo, nós consideramos esse dia de hoje para o Espírito de Deus. Que Deus venha nessa noite nos abençoar, nos encher de unção, de poder, de grandeza e de alegria. Boa noite para todos. Estamos aqui no livro de João, o Evangelho segundo João. Estamos no capítulo 11. Capítulo que? 11. Estamos aqui também falando a vocês sobre a mentira. Porque eu acho que 90% dos pregadores são tudo mentirosos. Primeiro, eles estão pregando uma palavra chamada salvação. E não existe. É mentira. Que vão para o céu é outra mentira. Porque segundo o Evangelho de Cristo e de Deus fala, só vai para o céu quem veio da onde? Do céu. Outra mentira deles. Dizer que Maria é mãe de Deus. Onde é que Maria é mãe de Deus? Esses católicos sem vergonha que pregam isso aí. E Deus tem mãe? Maria nasceu primeiro de que Deus nasceu? É outra mentira desgraçada de vocês. Outra mentira que vocês estão soltando muito aí. Minha igreja salva. Qual é a igreja que salva alguém? Nenhuma. Primeiro, outra mentira de vocês. A minha igreja foi a igreja que Deus deixou. Outra mentira desgraçada. Que Deus não deixou igreja nenhuma. A católica, mentira. Mentira. Deus disse Jesus disse a Pedro, cima dessa pedra, Pedro, tu construirá a minha igreja. Mas o sacerdote não vem de hoje de Jesus, não. O sacerdote vem lá do Velho Testamento. Mas aí vocês estão mentindo mais outra vez. Vocês sabem quem é o pai da mentira? Vocês sabem? Está na Bíblia, o livro de João fala muito bem disso. É Satanás. E outra coisa que ele diz assim, ó, capítulo 10, versículo 53. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, as escrituras não pode falhar. Quer dizer, deuses. Nós somos todo filho de quem? De Deus. Sim, sem mentir. Porque se mentir, é filho de Satanás. Tem pouca gente, não tem? Tem pouca gente aí dizendo que é de Deus, de Deus, de Deus e mentindo. Quem é o pai do mentiroso? Satanás. É a mesma coisa da Bíblia. Quem é evangélico? Conhece a Bíblia. Esse é filho de quem? De Deus. Respeita a lei de Deus. Bora lá. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de
Betânia, da aldeia de Maria, a sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã de Lázaro estava doente, e era o mesmo que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: gente de Deus, eu não estou criticando, eu estou falando que está onde? Na Bíblia. Procure a Bíblia, procure estudar o Evangelho, que vocês vão ver quando ele diz: aquele Senhor ama este doente. Versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu fui uma pessoa que toda a vida eu critiquei essa palavra, Jesus, Filho de Deus. Eu critiquei muito. Por quê? Na Bíblia ela dizia, Jesus diz, Jesus Filho do Espírito Santo, Jesus Filho de Davi. Não, vou explicar a você o que é. Filho do Espírito Santo está certo também, porque o Espírito Santo não é o Espírito Santo, é Espírito de Deus, certo? Filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Abraão, é da descendência de Davi, quando ele diz. Ora, Jesus amava Marta e a irmã, e ama dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Gente, só eu, olha, eu assisto direto os canais, só eu, compadre, estou pregando a Bíblia, só eu, nos canais que eu assisto, não estão pregando o Evangelho de Deus. Prega sim, um pedacinho desse tamanho, mas pregar a Bíblia toda, duvido. Vamos lá. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: em verdade que o dia tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Deste modo, mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há o quê? Luz. Aí eu quero que você compreenda o que é essa palavra. Agora foi que entrou na minha cabeça. Por que o macumbeiro faz seu trabalho à noite? Macumbeiro não faz trabalho de dia, é muito difícil. Mas sempre da parte da tarde, para entrar à noite. Porque a noite é as trevas. É na hora que os demônios estão andando. Certo? Quando ele diz assim, ó. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas ele pensava que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente:
Lázaro morreu por causa de vocês. Me alegra de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele. Ó, gente, presta atenção. Presta atenção como a Bíblia ela é complicada. Todo mundo preocupado com Lázaro. Ele está dormindo, não foi? Mas Jesus não queria ver isso. Jesus tinha que ir para mostrar aos seus apóstolos que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então Tomé, chamado Didiano, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Ó, você está vendo? É a mesma coisa daqui. Quando eu estou dizendo fulano, ande certinho. Porque se você mentir, você vai dançar. Você pode estar mentindo para mim, mas para Deus você não está. Você não está mentindo para Deus. Você está mentindo para mim. E Deus está vendo tua mentira. E Satanás está gostando, porque aquele dali é um filho de Satanás. Toda gente que mente, ele é filho de Satanás. A Bíblia diz: quem é o pai do mentiroso? Satanás. Quando ele diz assim, ó, aí não adianta você estar dentro de uma igreja velha, gritando, berrando e mentindo. A morte, você mata um, por legítima defesa, você ainda pode ser salvo por Deus. E a mentira não tem salvação. A mentira não tem salvação. A Bíblia relata isso. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais de um mínimo de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrá-los com ele, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei o que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele considera. Quer dizer, ela acreditava que Deus podia salvar o irmão dela. Acreditava. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição nos últimos dias. Ela conhecia a palavra, ela sabia da palavra, ela sabia que nos últimos dias nós vamos o quê? Ressuscitar. Quem for escolhido, vai. E quem não foi, vai ficar na terra sofrendo. Olha, repara essa palavra aqui, olha. Presta atenção para provar que a espiritualidade fica, viu? Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos no dia. Então ela quer dizer que o povo, quando morreu, o espírito está na terra, ele não vai para canto nenhum. É que as palavras você tem que saber traduzir quando ele diz.
Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que viverá, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Quer dizer, se você acredita que Jesus pode fazer sua vida mudar, viu, jovem? Está ouvindo, não está? Está ouvindo? É bom que escute mesmo. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Está vendo? Muita gente sabia que Jesus era filho de quem? De Deus. Mas 99% dos judeus não acreditavam, só viviam com mentira. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. E depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-la, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao velho lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, ela acreditava em Jesus, mas não acreditava no poder do Espírito de Jesus. Você tem que entender isso. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito. Quem agitou-se no Espírito? Jesus. E se comoveu. Aqui é Espírito dele, aqui não é Espírito Santo, não. É Espírito escrito com letra minúscula. Vocês têm que aprender isso também. Perguntou: onde vocês puseram-me? Ele respondeu: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja quanto ele o amava. Mas alguém disseram: será que ele quer abrir os olhos ao cego e não pode fazer com que Lázaro não morresse? Porque Jesus abriu os olhos de um cego de nascença. Está vendo aí? As críticas. Ele me chama no qual? Aí, velho, seu velho, você está defendendo? Sou velho, mas sou inteligente e você é burro. Para que vale tua mocidade com tuas inteligências, com tuas burrices? A ressurreição de Lázaro. Olha aqui outra coisa que desmente os crentes. Desmente quem? Os crentes. Porque diz aí que só Jesus ressuscitou os mortos, que estava enterrado. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra.
Então Jesus ordenou: tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus estava morto há quantos dias? 3 dias. É? Jesus também. Foi 3 dias que ele ficou enterrado, com 3 dias ressuscitou. Lázaro estava 4, um dia a mais do que Jesus. Bora lá. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando seus olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouvi. Mas falai isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. Quer dizer, tinha que acontecer aquilo ali para eles crerem que Jesus estava mandado por Deus. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqueles que tinham morrido saiu tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto em alto lençol. Então Jesus lhe ordenou: desamarre e deixe que ele vá. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui? Para poucos conhecedores, poucos, porque tem muita gente que só fala de boca para fora e não conhece de porcaria nenhuma. Tem muita gente morta, amarrados, como essa menina estava entrando no túmulo, morta. E Deus veio para quê? Jesus veio para tirar ela da morte espiritual. O plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principados sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: olha, os principados que? Sacerdotes. Então quer dizer, a Igreja Católica, quantos milhões de anos vem atrás? Para uns abestalhados dos crentes dizer que a igreja dele é a igreja que Deus deixou. Né, padre? Júnior. Eu estou revelando e estou passando para vocês a verdade e a mentira que vocês andam dentro dela, crentes. Eu já tenho dito aqui mais de 1 milhão de vezes, pode puxar aí, que eu digo: os crentes todinhos vão para o inferno, não escapa um. Ah, mas por que, apóstolo? Porque eles estão mentindo. O que estamos fazendo de uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixamos assim, repara, viu? Repara porque mataram Jesus. O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos creem nele, e depois virão os romanos e tomarão
a mão sobre o nosso lugar, mas a própria nação. Aí, eles não mataram Jesus, não era porque Jesus era filho de Deus, não, como vocês pregam aí. Eles mataram Jesus como de mentiroso, que sem conhecer a Bíblia, porque Jesus fazia um medo de outro, quando ele diz, ó, então os próprios sacerdotes, fariseus, convocaram o sinédrio, quer dizer, a igreja deles, e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, e se deixarmos assim, todos crerem nele, e depois virão os romanos e tomarão a mão só o nosso lugar, mais o próprio nação. Aí é onde a igreja católica, apostólica, que você não sabe, romana, que o nome da igreja católica é a Igreja Católica Apostólica Romana, que não quis operar, não quis aceitar os crentes, os evangélicos. Porque os evangélicos começaram a ver a verdade, que eles até hoje só pregaram o quê? Mentira. E as igrejas evangélicas e crentes agora estão pregando tudo mentira também. Entraram na dos padres, a mesma coisa. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote, era o que Caifás? Sumo sacerdote. Ele era o quê? Padre. E aí, vocês vão dizer o quê? A verdade está sendo pregada e muito bem pregada. Vocês acreditam que isso é problema disso? Se vocês não estiverem acreditando, vocês estão mentindo. E mentira é obra de quem? Do capeta. Naquele ano, advertiu os dizendo, vamos, não sabe nada. Olha, vocês não sabem nada. Nem entende que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Quer dizer, eles mataram Jesus, simplesmente não foi porque Jesus veio para salvar a nação. Não, mentira de vocês são mais outra vez mentirosos. Vocês são mais outras vezes filhos de Satanás. Olha a prova aí. Vocês estão entendendo? Quem é que não está entendendo aqui? Queira que eu explique novamente. Eles mataram Jesus simplesmente por uma coisa. Não foi porque ele veio salvar ninguém, não. Jesus foi morto simplesmente por uma coisa. Porque Jesus ia crescer, 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 crescer. E o outro país ia tomar Jesus. Ia se colocar com Jesus. Ia acabar com os judeus. Certo? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote. Sendo o quê? Sumo sacerdote. Naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Jesus morreu pelo quê? E aí, gente? Agora é bom, né? Agora é bom, né? Não é bom? Vocês dizem que Jesus morreu pela gente? Não. Vocês são outra vez mentirosos. Jesus morreu por eles lá, para não crescer, não se multiplicar. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo.
um só Filho de Deus. Ora, que anda dispersos. Quantas pessoas aí só estão pregando Jesus? Jesus é um corpo de Deus aqui na terra. Olha, desde aquele dia resolveram matar Jesus. E assim sendo, Jesus já andava publicando entre os judeus. Repare, mas assim, repare, desde aquele dia resolveram matar Jesus. E assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vazia, aos desertos, para uma cidade chamada Efrã, onde permaneceu com os discípulos. Quer dizer, Jesus teve que sair dali, escondido. Está vendo, meu irmão? Está vendo a mentira? Aí umas porra dessa quer dizer que vai para o céu. Tudo mentindo. Tudo pregando o quê, compadre? Mentira. E muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. E lá procuravam Jesus, estendo ele no templo, dizia uns aos outros. Uns o quê? Aos outros. Porque acha ele não verá a festa? Jesus se escondeu para não ir aonde? Quero água. A festa. Porque se fosse na festa, era um lugarzinho deles pegá-lo. Veja, viu? Ora, os principados sacerdotes, eles direto, viu? Os padres, fariseus, haviam ordenado que se alguém soubesse onde estava, o denunciasse, para que pudesse prender. E aí, Sérgio? E aí, meu povo? E aí que vocês que estão me ouvindo? Você que está aí, jovem, que já viu falar que Jesus veio para ser crucificado por nós? Nunca. Eles tiveram medo que Jesus tomasse os pais deles, porque a multidão estava indo para cima de Jesus. Porque é o mesmo caso de Bolsonaro. Todo mundo está indo para cima de Bolsonaro, elimina o Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro vai tomar conta do país. É a mesma coisa, está aqui. Mesma coisa. Elimina, acaba. Ah, procura roubo, procura joia, procura anel velho, procura celular, procura isso, procura aquilo. É como Jesus, a mesma coisa, é um símbolo. Eu vi uma época que pregava assim, era Valdomiro Santiago. Eu admirava a pregação de Valdomiro Santiago. Eu ficava na televisão ouvindo a pregação de Valdomiro Santiago. Mas depois Valdomiro Santiago caiu por dinheiro e caiu fora de pregar o Evangelho de Deus. Quando ele diz assim, Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentro dos mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta se via e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco
de perfume de marto puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aqui que estava para trair Jesus, olha, veja, viu? O que é que os pastores fazem e o que os padres fazem. Porque este perfume não foi vendido por 300 dinários e o valor não foi dado aos pobres. Vê o que Jesus vai dizer, viu? Ele disse, isso não porque se preocupa com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era o quê? O que era que Lázaro era? Lázaro não. Judas era? Ladrão, porra. E o que é que os pastores são hoje? Ladrão. Aqui, cabrão, eu não estou dizendo não, é a palavra que está dizendo. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa-me que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim você nem sempre espera. E aí, povo? Será se vocês, pregadores, missionários, estão fazendo certo? Quando Deus mandou eu ler essa Bíblia, era porque Ele ia mostrar a mim as coisas que eu não compreendia. E eu agora estou entendendo. O povo dava dinheiro a Jesus, botava na bolsa. O que é... Deixa eu dizer até uma coisa. O que era que eles faziam da bolsa do dinheiro de Jesus? Roubavam. Carregavam. O plano para matar Lázaro. Por que eles queriam matar Lázaro? Porque Lázaro era um testemunho de Jesus. Certo? Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. E eles foram até lá. E não só para causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentro dos mortos. Mas os principados sacerdotes, eram os que eram infelizes. Hoje é a mesma coisa, não muda nada. Resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. É Lucas 11:53. É João 12, 11. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dela, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. No nome de quem? De Deus. O rei, o que é rei de Israel.
Ele mesmo dizia que Jesus era rei de quem? De Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo estava escrito: não tema, filho de Sião, eis que o rei está vindo, montado em um filho de jumento, de jumenta. Aí eu fico olhando para vocês, eu tenho pena, viu? Muita gente, cabeleireiro, está vendo a palavra, está ouvindo a palavra e ainda está brincando. Continua mentindo. Porque os sacerdotes foi o que eles fizeram. Mentiram. Ou não foi? Quando eles disseram: seus discípulos, os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinha feito isso com ele. Bom, eles não acreditavam no que Jesus estava fazendo. E esse povo de hoje vai acreditar? Não. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentro dos mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois houve que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, é que o mundo vai entra dele. Quer dizer, os fariseus já estavam dizendo: ninguém vai tomar mais conta do mundo. Quem vai tomar conta do mundo? Jesus. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Este se dirigiu a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e disse: André, Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a ele dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhe digo. Em que? Ou era mentira? Em verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morre, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, olha aí, gente, olha aí, viu, menina? Escuta essa. Escuta, mulher, tu lá atrás também. Escuta a palavra, é para tu. Deus está falando para tu. Ó. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honra.
Quem é que honra? Deus. Não é Jesus, não. Olha aí vocês tudo errado. Olha aí a mentira de vocês. Mas outra mentira. Quando eu digo que vocês são filhotes de Satanás, é porque vocês são mesmo. Jesus fala da sua morte. Agora a minha alma está angustiada. Eu que direi ao Pai: salva-me desta hora. Não, pois fui precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Olha o que ele diz: Pai, glorifique o teu nome. Então veio uma voz do céu e já glorifiquei, ainda glorificarei. A multidão que ali estava, se que ouvia aquela voz, dizia: ter havido um trovão. Outros diziam: foi o anjo que lhe falou. Gente, rapaz, se ame, porque vocês sabem que é a morte. Vocês sabem o que é você morrer, se desencarnar. Vocês sabem o que é você servir a Satanás. Não é, moça? Não é? Só tem uma entrada, não tem saída. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, sim, por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu princípio será exposto. Chegado o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe. Quem é o príncipe? Será expulso. Não, Satanás. Eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Silêncio. Ele dizia: isto significa com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei o que Cristo permanece para sempre. Como então vocês dizem que é necessário que o Filho do Homem seja levado? Quem é este Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco de luz está com vocês. Ande enquanto vocês têm a luz, para que não seja surpreendido pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creia na luz, para que se torne filho da luz. Quer dizer, se vocês ainda se encontram na presença de Deus, não saiam. Porque vocês ainda têm o quê? A luz. Mas quando você cai, dessa menina caiu, você entrou aonde? Nas trevas. Como muitos aqui querem entrar nas trevas. E Deus forçando: não entra, não entra, não entra. A incredulidade, quer dizer, a pessoa que não crê, dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora, ocultou-se deles, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, e não creram nele, para se cumprir
a palavra do profeta Isaías que ele dizia. Eles não acreditam, vocês não acreditam em Jesus, vão acreditar nele quando? Nunca, nunca. Senhor, quem creu em nossa pregação? Ó, Senhor, quem creu em nossa pregação? Ó. A própria Bíblia respondeu, palavra. Quem foi revelado? O braço do Senhor. Está vendo, irmão? Está pregando, 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 e o povo levando na mentira, dizendo que é mentira. Por isso não podia crer, porque Isaías dizia ainda: cegou os olhos deles, endureceu-lhe o coração, para que não veja, com que os olhos nem entenda com o coração, e se converta e seja por mim curado. Olha aí. Está vendo, mulher? Está vendo você? Não brinque não, porque com Deus não se brinca. Deus não se brinca não. Quando ele diz. Isaías diz isso, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Não entendo muito dentro das próprias autoridades, crê em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória, ó, o que é que eles estão fazendo aí? Amando mais a glória, ó, dos homens do que a glória de Deus. Olha aí, comboio de idiota, vocês que estão nas igrejas aí, gritando, berrando, só tem uma roupa velha para vestir, compra uma roupa velha e a barriga velha seca, sem ter o que comer, para se amostrar. Olha o que ele diz aqui: ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A ressurreição do ensino de Jesus. Quem crê em mim, não é em mim não, viu, velho? É em Deus. Quem crê em mim, mas naquele que me viu. Olha, é crer em quem enviou Jesus. Quem foi que enviou Jesus? O que foi que ele disse aqui? Quem crê em mim, mais do que crê em Deus. Quem vê a mim, vê aquele que me viu. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não pereça, mas nas trevas. Quer dizer, está vendo, moça? Você aí que foi para as trevas, não brinca com Deus não, moça. Ele quer um negócio como ele quer lhe ajudar. Se alguém ouvir a minha palavra, ó, se alguém ouvir a minha palavra e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Olha aí. Olha aí. Jesus não veio para quê? Para julgar o mundo, sim, para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Tem que julgue a própria palavra. Que falei, esse o julgará nos últimos dias. Porque eu falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou que disser o que me anunciava. Eis que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo,
digo, eternamente assim, como o Pai me falou. Veja, gente, é mentiras em cima de mentiras que a gente vê eles fazendo aí. Você está ouvindo, Sérgio? Vocês estão ouvindo? Mentiras! Vocês são mentirosos! Vocês estão levando o povo em lugar errado, comboio de bandidos. É isso mesmo. Não tem um cara da meu nível para jogar isso na cara de vocês. Vocês são os hipócritas, pegando o nome de Jesus em vão, jogando, dizendo que é isso, que é aquilo outro, mentindo. Vocês são filhotes de Satanás encoberto. Quando ele diz, Jesus lava os pés dos discípulos. Capítulo 13. Primeiro, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado à sua hora da passa deste mundo para o Pai, deu amado os seus que estavam no mundo. Amou até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo, o quê? O diabo posto no coração de Judas, filho de Simeão, Iscariote, para que traísse Jesus. Olha aí. Quantos diabos estão aí traindo um outro? Quantos Satanás está entrando no coração de um e de outro e fazendo traição? Quando ele diz, sabendo isto, que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando-lhe uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e exalcá-los com a toalha, enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Se aproximou-se dele Simão Pedro. Este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende. Agora mais vai entender depois? Nunca. Porque o problema de vocês, vejam, é quando sai daqui e chega ali, tudo que foi pregado aqui, vocês morreram. Eu não morri, eu fico o dia todinho com aquilo batendo na minha cabeça. Sou doido não, bicho. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, vocês não terão parte comigo. Quer dizer, Pedro queria dar de santo, mas era outro traidor, outro Satanás dentro dele. Pedro. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, e não ser os pés, pois quando aos mais estando tudo limpo, vocês estão limpos nas mãos todos. Quer dizer, terminou. Então, o que eu quero dizer a vocês é isso aqui. Muita gente está vindo ouvir a palavra e está levando a palavra em quê? Em quê, gente?
na brincadeira. Você vê que Jesus, a história de Jesus é totalmente diferente. Ele não foi morto para salvar a gente, não. Ele foi morto porque foi politicagem. Se deixar esse homem crescer, como estou fazendo com o Bolsonaro, se deixar ele crescer, ele não anda, ninguém anda mais, ninguém é mais político. Tem que matar, tem que prender. É igual a Jesus. Mata Jesus. Tira ele de estágio. Porque se deixar ele, o mundo todo vai vir para o lado dele. Ele vai ser um herói. É ou não é? Agora os idiotas que não entendem, levam a mal. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que tem um poder espiritual altíssimo como eu tenho. Elimina esse cara. Porque esse cara continuar fazendo o que ele está fazendo aí, e o povo continuar ouvindo ele, o que é que vão fazer? Vai todo mundo para cima dele. É o que está acontecendo nas igrejas aí, secando. Porque quem está ouvindo uma pregação dessa, meus irmãos, não vai mais para a igreja. Vai procurar ler a Bíblia. O celular tem uma Bíblia. No lugar de estar vendo pornô ou mentira, é melhor estar lendo a Bíblia no celular. Ou não é? Se vocês quiserem, sem problema de vocês. Mas eu vou continuar dizendo a vocês. Vou continuar. O pai da mentira é Satanás. Vocês que mentem, porque eu sei que tem mentiroso de carteirinha, é filhotinho de quem? De Satanás. Qualquer um, pode ser eu, pode ser quem for. Mentiu, velho. Está fora da presença de Deus. Não existe Deus na vida dele. Não minta nem para se engrandecer. Você tem que ser grande na verdade. Porque a palavra diz assim, ó, a verdade liberta, a verdade cura e a verdade salva. Ela não está dizendo, compadre? Ou ela está dizendo o contrário? Nela aí tira Jesus, tira o Espírito Santo, tira tudo. O que é verdade? Deus. Posso dizer mais do que isso, eu só entendo até aqui. Mas eu fiz uma comparação muito correta. E vocês estudem, comece a ver se é ou não é. Porque aquele Alexandre de Moraes é um fariseu. Ele é um cara que quer destruir, dominar tudo. Obra diabólica aquele homem. Ele não está construindo nada no Brasil. Ele não está levando o Brasil a crescer. Ele está levando o Brasil a uma revolta, um problema muito sério que está vindo aí. Os carreteiros estão tudo em greve. Meio mundo de coisa em greve. Brasília, ovo cacete, está havendo briga. Por quê? Está aqui na palavra, gente. Se Jesus fosse um tipo de Alexandre de Moraes, Jesus não podia tomar conta de tudo? Podia ou não podia? Porque Jesus via o quê? Fazia o quê? Milagres. Será que Jesus tinha poder? Ou tem poder para fazer? Hoje ele não tem. Mas na época ele tinha poder para fazer isso. Porque naquela época ele estava com a carne. Ele estava no poder. E Deus deu todo o poder a ele. Concorda? Ou não é? É. Hoje o poder de Jesus é nos abençoar. Nos proteger. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino. Seja feito assim na terra como nos céus.
pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. E quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui.